Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui para a gente ter mais uma aulinha, capítulo 5, chamado Potencial Elétrico. Na verdade, nós temos o capítulo 5 e 6 falando sobre esse assunto. Então, assim, é muita informação, eu acho que está um pouquinho na ordem trocadas dos dois assuntos, mas vou tentar dar uma pincelada rápida do que o capítulo 5 fala. A gente faz uns exercícios, se localiza e o capítulo 6 sai tranquilo, beleza? Primeira ideia é a gente falar de trabalho da força elétrica. Tá? Então, independente de onde esteja, em que região que ela vai estar. O que a gente vai ter aqui? Ó, uma carga elétrica que gera campo elétrico, ok? Essa carga é chamada de carga fonte. Eu vou ter então aqui, ó, este pontilhado como se fosse uma linha do campo elétrico, ok? Aqui nós vamos colocar uma outra carga elétrica. Esta vou por negativa, Qzinho, a qual nós chamávamos de carga de prova. Lembrem bem lá da aula de campo elétrico. Esta carga serve para provar a existência do campo elétrico que é gerado. Bem, o que acontece quando a gente aproxima uma carga da outra, né? Uma positiva e uma negativa? A carga positiva fará uma força de atração. Esta força nós aprendemos como a força elétrica. Bem, a negativa também vai produzir aqui a mesma força, tá? Basta lembrar das leis de Newton, atração e repulsão. Mas o que me interessa é olhar para a carga de prova, beleza? Então o que vai acontecer? Neste primeiro momento, esta carga de prova, ela se encontra a essa distância. Vamos chamá-la de, por aqui que é o ponto B, dB, beleza? Conforme ele vai, então, produzir esta força elétrica, né, a carga fonte produzindo a força elétrica, ela atrai a carga Qzinho e traz ela até um ponto A, onde aqui, então, nós temos uma distância dA no campo, beleza? Bem, processo bem simples, ela está a uma distância dB, vai sofrer a atração da carga fonte, vai ser atraída até um ponto A de distância dA. A ideia aqui é como é que nós vamos calcular o trabalho realizado pela carga fonte sobre a carga de prova. Basta lembrarem lá do primeiro ano. Estão lembrados da ideia de trabalho e energia? Bem, se vocês lembrarem legal, o trabalho elétrico é a força elétrica vezes o deslocamento. Existe aqui o cosseno de θ entre elas. Bem, o que a gente pode pensar? Que do ponto B a carga fonte, isso aqui é um vetor. Vetor posição dB, deixa eu subir ele um pouquinho aqui, ó. Então ele seria um vetor posição dB, este um vetor posição dA. Este trecho aqui representa o meu vetor deslocamento. Tranquilos? Vetor deslocamento, vetor força. Os dois apontam a mesma direção e o mesmo sentido. O ângulo deles é zero. Portanto, este cosseno, 1. Então, geralmente a gente encontra aqui o trabalho sendo igual
força vezes deslocamento, mas está aqui a explicação do porquê não tem um cosseno. Fechou? Bem, agora aqui nós podemos ter dois caminhos, tá? Eu posso enxergar esta força elétrica da seguinte forma: lei de Coulomb. K, carga fonte, carga de prova, D quadrado, que é a distância que vai se encontrar, vezes o D. Já que a carga de prova vai chegar, né, no ponto ali, nós então podemos cortar o D quadrado com o D. De boa? E o que nos sobra aqui? Que este trabalho, ele é K, Q sobre D. Este caminho me mostra que o trabalho é chamado de energia potencial elétrica, que é o assunto do próximo módulo. Porém, eu posso trabalhar com esta expressão da seguinte forma: dizer que o meu trabalho, força, deslocamento, só que a força é carga de prova vezes campo elétrico vezes o deslocamento. Este seria o meu segundo caminhar. Beleza? Este campo elétrico, sendo constante, a gente basta lembrar, campo constante é o campo uniforme. Beleza? Essa expressão aqui, então, passa a ser a carga vezes DDP, chamada de diferença de potencial. Pois aqui eu tenho um potencial elétrico em B, que também faz parte do capítulo 6, a gente enxergar o que é o potencial. E ele vem aqui para um potencial em A. Então, o trabalho aqui vai ser a DDP, diferença dos potenciais. Potencial A menos o potencial B. Agora, o que é este potencial, então? Só para dar uma ilustrada, já que o assunto é falar dele no próximo capítulo apenas. O potencial é uma região do campo elétrico que dá a capacidade para esta carga adquirir energia e conseguir se mover. Então, já que a carga-fonte está produzindo campo elétrico, ela está criando uma condição dentro deste campo para dar energia para essa carga. Essa condição que eu falei aí seria o potencial elétrico. Tá? Mas ele vai ficar bem mais entendido quando a gente entrar no capítulo 6. O importante é entender que o nosso trabalho aqui, ele depende desses dois pontos, que aqui a gente chamou de diferença de potencial, ou apenas um deslocamento dentro do campo elétrico. Tem o mesmo sentido. Ora é uma visão mais mecânica, ora é uma visão mais elétrica. Aqui o importante lembrarem que é a ideia geral da nossa energia potencial. Beleza? Vou fazer uma figurinha para ilustrar legal a ideia dessa energia, a gente voltar a falar de energia potencial, que é um assunto que vocês tiveram na mecânica, e discutir também um pouquinho destes potenciais elétricos. Bora para a figura. Então, nós temos aqui um campo elétrico uniforme. Então, suas linhas são paralelas. Estão lembrados? A gente tinha visto isso, aulas aí anteriores, em que aqui eu tinha uma placa positiva, uma placa negativa. Enfim, só tentei ilustrar aqui de maneira geral que as linhas são paralelas. E tem uma carga Qzinho de prova que eu vou jogar lá dentro do nosso campo. Então aqui, ó, ela vai se mover com uma certa velocidade e vai entrar nesse campo. Beleza? Bem, ela pode passar por pontos diferentes. Vamos colocar aqui, ó, um ponto A
e aqui um ponto B. Tá claro isso para todo mundo? Agora, qualquer ponto que eu olhar aqui, deixa eu me endireitar. Qualquer ponto que eu olhar nesta linha de A e nesta linha de B, eu vou verificar que a energia que ele tem é a mesma, pois o potencial é o mesmo em qualquer uma destas linhas. Estas linhas aqui que eu fiz de preto, elas representam as chamadas superfícies equipotenciais. O que quer dizer equipotencial? É que eu tenho o mesmo potencial. Então, se a partícula vier de A e vir para este outro ponto, não há trabalho realizado, ok? Já que não houve deslocamento. Ele está sobre a mesma superfície. Ele tem que ficar mudando de superfície. Basta lembrar que o trabalho é a carga elétrica vezes a diferença de potencial. Se ele está aqui no ponto A e é levado lá para cima, não muda o trabalho sobre ele. Compreendido isso? O mesmo é válido, vamos pegar aqui, ó, em linhas quaisquer. A partícula ela vai caminhar. Deixa eu pôr aqui primeiro. Do ponto A, está aqui sua superfície equipotencial. Note que ela é sempre 90 graus com a linha de campo. Depois eu entro com mais detalhes nessas superfícies que também estão no próximo módulo, ok? Mas aqui, ó, e ela tem que chegar aqui no ponto B. Está aqui a equipotencial do ponto B. Ah, pode ficar torto? Pode. Quando eu mostrar as figuras dessas superfícies, vão ver. Desde que faça 90 graus com as linhas, não tem problema algum. Bem, então eu tenho essas duas superfícies. O que vai acontecer? A minha carga laranja, então, vamos colocar ela aqui, ó. A carga Qzinha, ela tem que ir de A para B. Então, o que é que eu vejo? Que ela é levada desta forma. Até lá. Trajeto 1. Beleza? Ela pode ser levada desta outra forma. Trajeto 2. E ela pode ser levada desta outra forma. Trajeto 3. Beleza? Pergunto, qual é a relação do trabalho feito em cada uma destas regiões? Complicado, né? Mas basta lembrar de mecânica. Oh, não tem esses risquinhos aqui em cima. Vamos fazer aqui de novo. Trabalho 2. Trabalho 1. Bem, a relação é que todos os trabalhos sejam iguais, pois a energia dada para essa partícula é potencial. E a energia potencial só trabalha com forças conservativas, que é a nossa força elétrica. Portanto, energia potencial, trabalho de força conservativa, independe da trajetória, pois o deslocamento de A para B é o mesmo, independente do trajeto. Então isso aqui é algo importante que a gente tem de lembrar, ok? Agora, se ele se desloca, vai para o ponto B e volta para o ponto A,
não houve trabalho, porque ele voltou para a mesma superfície, ok? Então, de maneira geral, este é o capítulo 5, ele traz isso, acho que só para abrir a nossa mente sobre o que é o trabalho e resgatar um pouquinho sobre a mecânica, ok? E depois a gente entra com mais detalhes no capítulo 6. Mas vamos fazer exercícios aí de nossa apostila. Bora lá? Nossos exercícios então aqui, galera, questão número 1 da PUC de Minas Gerais, ó, página 8, livro 2, beleza? Capítulo 5 lá. Vamos lá, em um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial entre dois pontos nesse campo vale 120 mil volts. O campo realizará um trabalho sobre a carga elétrica positiva de 1,6, 10 a menos 19 coulombs para movê-la de um ponto a outro. Este trabalho vale em joules. Então, o que ele deu para nós? Ó, a DDP de 12 mil volts. A carga elétrica que ele se refere, 1,6, 10 a menos 19 coulombs. Portanto, qual é o trabalho? Bem, questãozinha direta, né? Nós temos aqui então que este trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. O nosso trabalho então é 1,6 10 a menos 19, que vai multiplicar 12 mil volts. Vou colocar em notação científica. 1,2. Quantas casas? 3 casas do 0 mais uma casa do 2, para que fique 1,2. Então, 10 a quarta. Beleza? Fazendo esta multiplicação, 1,6 por 1,2 dá 1,92. Conservo a base, somo expoente, menos 19 com 4, menos 15 joules, o que nos dá a alternativa A. Essa nossa questão 1. Tranquilos? Bem, questão 2, ela é apenas de teoria, já dá para a gente fazer diretamente aqui, ó. Então, questão 2, ela é da UFPR. Vamos lá para a leitura. Uma partícula com massa m e carga Q positiva encontra-se inicialmente em repouso num campo elétrico uniforme E. Outra informação importante, campo uniforme. Então, ó, duas informações importantes aí para anotar ou sublinhar aí. Carga é positiva, o campo é uniforme. Considerando desprezível o peso da partícula, após ela entrar em movimento, é correto afirmar que, letra A, ela se move na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico? Bem, a gente tem que lembrar lá da aula de campo elétrico. Eu tenho um campo este uniforme, o entendo positivo. Por quê? Não, porque aí eu quis. Mas só para vocês fazerem a análise, tá? A minha carga é positiva. Então, sobre esta carga vai atuar uma força elétrica positiva. Aquela história, campo e força só tem sinal para indicação de orientação. O que importa é o sinal da carga. Se a carga é positiva, campo e força têm sempre a mesma direção e mesmo sentido. Portanto, esta letra A está sendo verdadeira. Mas, como eu sempre digo a vocês, achei que é verdadeiro, já vou assinalar? Não, analise as outras. Às vezes é um pequeno detalhe que faz você errar a questão, ok? Mas, por enquanto, a A está correta. Vamos ver a letra B. Ela possui uma aceleração com módulo igual a m vezes e sobre Q? Bem, aí eu preciso lembrar da lei de Newton. Força, massa, aceleração. Então, a aceleração é a força sobre a massa.
como força é campo sobre carga, ó, tá errada esta alternativa. Letra C. Ela se move descrevendo uma trajetória oblíqua. Não, a trajetória é retilínea na mesma direção. Letra D. Ela se move de um ponto de potencial VA para um ponto de potencial VB. É possível. Tal que VA igual a VB? Aí não. VA igual a VB, não há diferença de potencial. Então ela não sai do lugar ali. Ok? É como se não ocorresse trabalho. E letra E, a energia cinética da partícula diminui com o tempo? Não, se ela saiu do repouso, está a favor do campo, ela só aumenta com o tempo. Portanto, a alternativa correta, a letra A. Feita aí questão 1, questão 2. Vamos para a questão 3. Questão de número 3. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma carga elétrica pontiforme positiva. Vamos anotar que ela é positiva. Desloca ao longo de 3 segmentos indicados na figura. Segmento AB, BC, CA. Em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, cujas linhas de força também estão representadas a seguir. Fiz aqui então a figura. Assinale a alternativa correta. Mais uma de análise teórica, ok? Letra A. De A para B, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho negativo? Não, o trabalho é positivo, pois está a favor do campo elétrico. Beleza? Então, a favor do campo, trabalho positivo. Lá na mecânica, chamado trabalho motor, a favor do deslocamento. Beleza? Letra B. De A até B, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo? Não. Houve deslocamento, houve aplicação de força. Então, o trabalho não pode ser zero. Letra C. De A até B, a força elétrica realiza sobre uma carga um trabalho de módulo igual TCA, cosseno θ, em que o TCA é o trabalho realizado por esta força de CAB. Não, aí já está totalmente errado. Dizer isso aqui, trabalho de CA, cosseno θ, não posso. Trabalho não é um vetor que eu possa deslocar ele, projetar em seno ou cosseno. Trabalho é uma grandeza escalar. Aqui nós já temos erro, ok? Fiquem atentos a isso. Errado essa anotação, ok? Letra D. De B até C. De B até C. A força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo? A princípio, sim. O ângulo que ele está formando, a força é positiva. Então, a força elétrica está para cá. Forma ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus faz com que o cosseno seja zero. Estão lembrados disso? Então a força ali está levando a carga para cima. Ângulo nulo com o campo elétrico. Trabalho nulo, né? Ângulo de 90. Letra E. De B até C, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho igual àquele realizado de A para B? Não. De A para B eu tenho trabalho, de B para C é zero. Portanto, a alternativa B como a nossa correta. Essa aí também bem tranquila, está atrelada aos conceitos de trabalho, não necessariamente ao elétrico. O elétrico era só olhar as linhas de campo e o sinal da carga, mas o restante é análise lá da mecânica. Tá com dúvida em mecânica? Manda um áudio aí, vamos conversar, vamos dar uma relembrada, ok? Questão 4, FRJ. Uma partícula de carga 2,10 a menos 6 coulombs é colocada entre duas placas condutoras paralelas e muito extensas, separadas entre si pela distância de 4 milímetros, e é mantida com uma diferença de potencial de 20 volts entre as placas. Então, o que a gente tem? Uma carga de 2,10 a menos 9 coulombs. Isso. Ela está colocada
entre duas placas que distam 4 milímetros, onde a DDP entre elas é 20 volts, beleza? Determine o trabalho realizado pela força eletrostática para mover a partícula do ponto A para o ponto B conforme a figura, no qual o X é 20 milímetros, ou 2 milímetros. Então a gente tem um X de 2 milímetros e ele quer esse trabalho aqui de A até B. Só que ele quer que a gente multiplique por 10 a nona essa resposta. Beleza? Então aqui os dados. Como é que a gente calcula isso? Basta lembrar, trabalho é a força elétrica vezes o deslocamento. A nossa força elétrica é a carga elétrica vezes o campo, vezes um deslocamento. Lembram aqui da aula teórica? Agora vamos fazer a análise em cima. Quem que vai ser ali para nós o campo elétrico? Vai ser a DDP pela distância. Lembra que eu fiz essa troca? Que o campo vezes o deslocamento era DDP? Então tá aqui. Só que este D aqui em cima, na verdade, ele é o nosso X. É no deslocamento AB que ele se refere. Então, de A para B, o deslocamento é X. Esse D é a distância entre as placas produzidas pelo campo uniforme. Tá claro isso para todo mundo? Portanto, o trabalho de AB fica 2, 10 a menos 9, a DDP de 20 volts, sobre a distância de 4 milímetros, 1010 a menos 3, vezes o X, que é de 2, 10 a menos 3. Não precisaria ter transformado, né? Milímetro em milímetro, em cima e embaixo, corta. Tranquilos? Bem, 20 vezes 2, 40 por 4, 10 vezes 2, aqui nós vamos ter então 20, ó. 2 vezes 2, 4. 0 daqui com 2 daqui dá 20. 10 a menos 9. Só que ele pediu para que a gente multiplicasse por 10 a nona. Com isso, então, o nosso trabalho de A a B vai dar 20. No caso, joules, porque eu estou falando de trabalho aqui, né? 20 joules, o que dá a alternativa D. Beleza? Aqui a equação. Você pode falar, professor, dava para fazer de outro jeito? Dava. Só que aí entra aquela beleza da regra de 3, que vocês sabem que eu amo tanto, né? Que seria aqui, ó, o campo, ele não é uniforme. Se ele é uniforme, o D passa aqui para baixo, fica U dividido por D. Quando eu divido duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, se eu tenho 20 volts em 4 milímetros, em 2 milímetros eu passo a ter 10 volts. E vocês já jogariam direto na equação, trabalho é carga vezes DDP. Dá também, ok? Mas, para evitar aquela história de usar a regra de 3, e dependendo do vestibular, do passe, do que vocês fizerem, se for aberto, muitos não aceitam a regra de 3. Então, eu demonstrei aqui para vocês como chegar na expressão. Tranquilos? Mas qualquer dúvida, vamos falar lá no Meet, vamos entrar em contato, WhatsApp, no grupo, enfim, vamos conversar. Quarta questão, vamos para a última aí das atividades de sala. A questão 5 aqui da Mackenzie, então, diz: em um ponto A do universo, encontra-se a existência de um campo elétrico E de intensidade 9 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Deixa eu anotar isso aqui então. Então eu vou ter um campo lá num ponto A do universo, como 9, 10 a quinta newtons por Coulomb. Devido exclusivamente a uma carga pontiforme Q
situada a 10 centímetros dele. Então eu tenho uma distância aqui no ponto A de 10 centímetros, que é a distância que a carga vai estar deste ponto. Em um outro ponto B, então eu vou ter um ponto B agora com outro campo elétrico. Distante 30 centímetros, uma outra distância. O campo elétrico ali tem intensidade de 1 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Qual é a DDP AB? Beleza, meus jovens? Bem, o que nós temos aqui então? Ó? Uma carga que ela produz no espaço um campo elétrico. Nós já sabemos da teoria que o campo elétrico varia com o inverso do quadrado da distância. Então eu tenho um ponto A mais próximo e um ponto B mais distante. O ponto A, saio da carga, vou para o ponto A. Eu tenho um vetor de deslocamento, uma distância 10 centímetros. Vou até lá no ponto B. E aqui 30 centímetros. Ele está querendo a DDP desses pontos, VA menos VB. Bem, vou chamar, ao invés de V, vou chamar de U, só para ficar mais rápido. O A é o campo A vezes a distância A. Estão lembrados? ED igual a U. Então, no ponto A eu adoto aqui como um zero. A distância é do 0 aos 10 centímetros. Tranquilos? A mesma coisa eu faço para o B. O B, E, B, D, B. Tranquilo, meus jovens? Bem, este cálculo aqui, então, fica assim. 9, 10 a nona. E essa distância é 10 centímetros. 10 a menos 2. Beleza? Bem, este 10 é uma potência de 10. 10 a primeira. Então, eu tenho a décima. 10 a nona? Não, 10 a quinta. Décima a quinta com décima a primeira, 5 com 1, 6. Tira 2, 4. Essa DDP é 9 vezes 10 a quarta volts. Beleza? Mesma coisa pro lado de cá, ó. O B, 1 vezes 10 a quinta com 30 centímetros. 30 é 3 vezes 10. Vou fazer o mesmo esquema. Então eu tenho 3 na multiplicação, 10 a quinta, 10 a primeira, com 10 a menos 2 aqui, também 10 a quarta. Beleza? Portanto, a DDP AB é a DDP de A menos a de B. Subtraindo uma da outra, esta DDP dá 6 vezes 10 a quarta volts. Bem direto, só a aplicação das equaçõezinhas, e isso aqui nos fornece a letra C. Fechou, gurizada? Seguinte, nós temos então as atividades propostas. Essas, como vocês bem sabem, estão lá no portal do SAS. Vão lá, resolvam como tarefa online. Eu vou dar uma olhada, mas eu vou criar alguma listinha para vocês. Não neste primeiro momento, deixa eu dar o capítulo 6. Aí eu faço um listão sobre potencial elétrico. Mas essa, vão lá e façam como tarefa. Vou dar uma conferida e aí a gente trabalha os retornos pelo portal, pelo WhatsApp, enfim, por algum meio. Beleza? Não deixem de estudar, não parem, continue. Porque quando a gente voltar, a gente vai dar continuidade normal, então não pode haver tantas dúvidas ou lacunas. Contem sempre comigo, eu estou aqui para vocês e por vocês, beleza? Um forte abraço.